Forte abraço a você que nos assiste, que nos ouve na sala de visitas. Hoje vamos conversar com Ana Luísa Toledo de Paulo, hipnoterapeuta. Vamos falar sobre a hipnose, assunto dos mais importantes dentro da terapia através da hipnose. A hipnoterapia é um tratamento rápido, eficaz e seguro. A hipnose da realidade, ela age na raiz de um problema, de um retorno assim fantástico. É como você assumisse através do acesso à sua mente subconsciente. Ana Luísa Toledo, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Gostaria que você nos falasse sobre a hipnoterapia. De que forma ela age, uma síntese. Então, a hipnoterapia, ela é uma técnica, né, terapêutica. Ela já é reconhecida cientificamente desde 1997. Hoje reconhecida também pelo Conselho Federal da Medicina, Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal da Fisioterapia também. Mas todos que quiserem podem usar essa ferramenta desde que se preparem com os cursos e, claro, que estude profundamente a mente humana, porque o terapeuta de hipnoterapia, ele trabalha com a mente humana no subconsciente, que é uma parte da mente onde estão todas as emoções, todos os nossos hábitos, todas as nossas, todos os nossos medos, tudo está na mente subconsciente. Então é lá onde a gente trabalha junto a esta técnica, né? E a técnica, como você bem disse, é uma técnica de terapia breve, não é uma técnica que os clientes ficam anos em terapia. É uma terapia que foca bem ali na raiz do problema, resolve e muitas vezes em 1, 2, até 3 sessões, às vezes já resolve um problema, né? Então é uma técnica que está sendo muito utilizada para dores crônicas, para ansiedade, síndrome do pânico, depressão, fobias. A hipnose, Ana, ela é a mesma coisa que o estado de sono? Não. Apesar de ter o nome hipnose, que hipnos quer dizer sono, que é o deus do sono, a hipnose não tem nada a ver com estado de sono ou estar em sono profundo, ou seja, qual tipo de sono aí que as pessoas às vezes acham que a pessoa dorme ou que às vezes a pessoa está inconsciente, né? Então é importante dizer que o estado de hipnose é o estado do transe, né, hipnótico. Ele nada mais é do que um estado focado de atenção. Então, na verdade, ele não tem nada a ver com sono, porque você está num momento hiperfocado dentro daquele problema, dentro daquela emoção que está sendo trabalhado. Na realidade, existem 2 tipos de hipnose: a hipnose de palco e a hipnoterapia. Na realidade, muita gente, inclusive nós conversamos, confunde. Exatamente, porque a hipnose de palco, aqueles entretenimento. Conhecidíssimo caso da pessoa que o hipnotizador chega, hipnotiza uma pessoa e dá a ela uma cebola e perguntando se ela gosta da maçã. Então eu perguntei para a Ana Luísa, ela morde e ela sente o gosto da maçã? Sim. Sim. Por quê, né? Quando a hipnose ela foi comprovada cientificamente, percebeu-se que quando uma pessoa está em estado de transe, que a gente chama de um transe sonambúlico, que é um transe profundo, a pessoa consegue alucinar, então ela consegue sentir gosto, ela consegue escutar coisas, ela consegue ver coisas, então ela está numa realidade perfeita daquilo que está sendo oferecido para ela naquele momento de sugestão. Então, se uma pessoa sugestiona para ela que ela vai comer uma maçã, ela vai sentir o gosto da maçã. Então, se uma pessoa sugestiona para ela que ela vai ver uma pessoa famosa ou um ídolo,
do futebol, seja lá o que for, ela vai alucinar, ela vai ter uma alucinação visual e vai sentir a emoção de estar realmente tendo aquele encontro com aquele ídolo. Então, a hipnose, ela justamente foi comprovada cientificamente por ter essa perfeição com a realidade em estado de transe. Ana, todas as pessoas, elas podem ser hipnotizadas? Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, até porque antes de você iniciar uma terapia com a hipnose, você faz o que a gente chama de pré-talk. O pré-talk nada mais é do que uma conversa prévia sobre o que vai acontecer, retirando todos os tipos de medos e mitos que os pacientes muitas vezes vêm para o consultório achando que vai acontecer alguma coisa, que vai ficar preso numa outra vida ou que não vai voltar do transe. Então, nessa conversa prévia, a gente faz essa desmistificação e, ao mesmo tempo, a gente chama de um contrato hipnótico. Ou seja, o paciente ele precisa dar o seu aval dizendo que quer ser hipnotizado. Então, esse contrato é importante justamente para que ele possa, então, estar disposto a fazer e seguir todas as sugestões do hipnoterapeuta. Ana, quais são os principais casos em que você atende? Por exemplo, você falou agora há pouco sobre a síndrome do pânico, ansiedade e fobias, entendeu? Síndrome do pânico, por exemplo. Como é que você aborda, entendeu? As pessoas que normalmente síndrome do pânico é um caso muito, às vezes, extremamente grave, não é? Quais são os primeiros passos? Como é que se processa a hipnose nesse caso? Então, a síndrome do pânico, ela é uma ansiedade generalizada. Então, é a ansiedade que ela atua fisicamente no corpo. Então, o paciente ele tem reações físicas de aceleração no coração, então ele tem taquicardia, muitas vezes ele acha que está tendo um ataque do coração por conta disso, sudorese nas mãos, a pessoa tem tremores, então ela tem uma reação, uma descarga de adrenalina no corpo, de ansiedade, onde o corpo começa a ter reações e ela acredita que pode estar numa eminência de morte. Muitas vezes por isso que os pacientes vão buscar um postinho ou um pronto atendimento, o que não é aconselhável fazer, né? Depois que você tem o diagnóstico, que é uma síndrome do pânico, você vai ensinar, em primeiro lugar, o paciente a ter o controle daquela situação, até você ir com a ajuda terapêutica, trabalhando os sintomas de tudo isso, por que começou tudo isso. Então, a gente dá ferramentas de apoio para o momento da crise. Quando você descobre a causa, o início, de onde se originou, aí você aplica a hipnose, o transe? Isso. A hipnose, né, uma das técnicas da hipnoterapia é a regressão. Então, a regressão ela vai agir na primeira vez onde o paciente sentiu aquela emoção. Então, eu vou levar ele para a primeira vez, para o primeiro momento onde ele sentiu aquilo, e eu vou fazer uma ressignificação daquele momento. Uma ressignificação seria uma releitura daquilo, de forma a tirar o peso emocional daquilo para ele e trazendo mais para o racional. Você teria um caso que você, nessa situação, que você pudesse nos falar? Então, síndrome do pânico pode apresentar de diversas formas, né? Pode ter síndrome do pânico vinculado, por exemplo, a uma fobia. Então, uma pessoa tem uma fobia de dirigir e toda vez que ela, por exemplo, entra no carro, ela começa a sentir os sintomas do pânico, por exemplo, que é essa ansiedade generalizada. Mas eu já atendi casos de síndrome do pânico, desde, como esse caso, por exemplo, junto com uma fobia, até uma síndrome do pânico em relação a excesso de pressões e cobranças no trabalho. Então, a síndrome do pânico tem... As pessoas que têm esse sintoma são pessoas que são muito autoexigentes com elas mesmas, são pessoas perfeccionistas,
são pessoas que têm um grau muito elevado de cobrança no trabalho. Então, existe um perfil desses pacientes que é essa questão de não saber relaxar. Então, a primeira coisa que eu trabalho com esses pacientes é aprender a respirar e relaxar. Então, eu já atendi um senhor que ele estava tendo esses problemas com a síndrome do pânico, mas era uma pessoa que desde criança tinha um histórico de uma vida muito sofrida, de uma vida de muita negligência dos pais também, e alto grau de cobrança dele mesmo. Então, já era para ele ter se aposentado, mas ele não conseguia se ver livre do trabalho, achava que ele não era a hora ainda de se aposentar. Então, na verdade, foi feito um trabalho geral com ele, né? Fiz uma regressão, trabalhamos essas questões da infância dele, que são os traumas que ele trazia, porque os traumas fazem parte de quem ele é hoje também. Né? Ele é muito exigente porque desde pequeno ele teve pais muito severos, pais que cobravam demais, e ele teve que amadurecer muito rápido, ele não teve infância. Quer dizer, então você, essa pessoa, você usa da regressão. Isso. Então até ela chegar no momento exato do início. Do início. Então, na verdade, você está conversando com uma criança ali. No caso, o que acontece? Quando a gente vai buscar, a gente tem que entender que a gente tem uma linha do tempo. Então, a gente nasce, existe algo, ninguém nasce com problema nenhum, ninguém nasce com ansiedade. A gente desenvolve isso, né? De acordo com o ritmo de vida que a gente tem. Então, quando existe alguma coisa que aconteceu, que foi o início de tudo, que a gente chama de evento causador inicial. Então, nós vamos buscar esse evento causador inicial e ressignificar, né? E os eventos causadores subsequentes, que a gente chama, que são os eventos que aconteceram, que reforçaram para causar, então, o evento causador final, que é a síndrome do pânico. Exatamente. Então, a síndrome do pânico, na verdade, ela é o fim, ela é o resultado de tudo isso. Né? Ela não é só isso, ela é o resultado do que o paciente traz de histórico dele. Agora, você conversa com uma pessoa já em estado de transe, ela relembrou tudo o que aconteceu. Quando ela desperta, ela já vem de uma forma diferente? A pessoa quando termina quando eu termino o tratamento, que geralmente dura em torno de 2 horas, assim, ou mais, ela já volta dizendo que está se sentindo mais leve, está melhor, que parece que tirou um peso das costas. Então, já tem uma referência de que algo já mudou ali, né? E então, sempre, eu tinha um professor que ele sempre me dizia o seguinte: um paciente, ele nunca pode sair do seu consultório da mesma forma que ele chegou. Ele tem que sempre sair melhor. Então, eu tenho o costume de perguntar para os meus pacientes no final de cada sessão como ele está se sentindo, para buscar exatamente isso. Se ele está saindo dali melhor do que ele chegou. Ele entrou. Todo o paciente que chega com você, necessariamente ele precisa da hipnose, ser hipnotizado? Nem todos precisam do processo de hipnoterapia com regressão. Nem todos. Alguns eu posso aplicar o que a gente chama de programação neurolinguística, que são técnicas de reprogramação do comportamento, né? De algum comportamento ou de alguma imagem. Então, isso, com uma sessão, você consegue trabalhar com essa técnica, você consegue mudar a forma como ela vê o problema dela, como ela sente o problema dela e como ela vai se comportar dali para frente em relação a isso também. Ana, um dos casos mais sérios que ultimamente a gente tem conhecimento são dos relacionamentos, principalmente desde o ano passado, o início dessa pandemia.
Então você deve ter atendido alguns casais, esse desentendimento. De que forma a hipnoterapia pode ajudar, né, nesses casos? Então, nos casos de casais, eu costumo sempre atender primeiro um de cada vez, para perceber qual é a queixa de cada um dentro do relacionamento, né? E aí trabalhar individualmente em primeiro momento e depois juntar para poder alinhar a expectativa um do outro. É claro que falando em duas pessoas são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes. Então, é importante trabalhar o respeito dessas diferenças, né, e buscar sempre o que trouxe de afinidade entre os casais. Então, eu sempre procuro trabalhar o que eles desejam, né? Se eles estão numa crise, mas desejam estar juntos e ficar juntos, é isso que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando com técnicas para melhorar a harmonização desse casal, para melhorar e trazer de volta as afinidades, os primeiros momentos. Então, eu trabalho muito com memórias lá do início da relação. Agora, um dos casos também são constantes quando se trata de jovens e crianças, é o famoso bullying. Isso, é. O bullying é um caso extremamente sério. Também, através da hipnoterapia, você consegue realmente ajudá-los. Isso. O bullying, né, geralmente, apesar de atender adultos, eu já atendo também crianças, né, que são técnicas de um curso que eu fiz do HipnoKids, que trabalha com crianças e adolescentes. E a maior parte dos problemas que eu encontro entre crianças e adolescentes que levam a uma depressão o início tem em função do bullying, sofrido na escola, ou por questão da sexualidade, por diferenças, porque a pessoa é um pouco mais gorda, um pouquinho mais magra, um pouquinho... Então, existe o bullying, né, que acaba afetando na autoestima, que acaba afetando na parte de aprendizagem, na parte de fazer amizades, da socialização dessa criança e depois adolescente e adulto. Então, eu trabalho com técnicas que usam também da regressão com essas crianças e com adolescentes também, que é uma regressão e uma técnica voltada para a idade delas, um pouco mais lúdica, um pouco mais tranquila, mas dando também ferramentas para que elas possam estar conseguindo manter esse controle de não deixar-se atrapalhar mais de forma emocional o rendimento dela em qualquer esfera, social, educacional. Você deve ter tratado alguns jovens, algumas crianças com esse problema de bullying. Sim. E o resultado foi dos melhores. Sim, porque você trabalha a autoestima, os pontos de qualidades que essa criança tem, você apresenta para ela que ela tem pontos positivos, que ela sabe fazer coisas interessantes. Isso é elevar a estima dela também. Através da regressão? De técnicas de hipnose, tem a parte de regressão para trabalhar o trauma em si, né? E o importante é dar o controle para ela poder saber usar o que a gente chama de âncoras, né? Na PNL, isso é como se a criança conseguisse ter... Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender isso. Então, por exemplo, num dos transes, eu falo para a criança que eu
pergunto antes qual é o super-herói, por exemplo, que ele gosta. Então, eu gosto do Super-Homem, por exemplo. Então, eu vou te dar, vou trazer o Super-Homem aqui, você vai lá com ele e vai resolver esse problema com o grupinho que fez bullying com você. Então, você não está sozinho, você está com ele e ele vai estar te ajudando a falar tudo aquilo que você tem vontade de falar e tal. E aí, ele vai imaginar a situação dele estar indo com a ajuda do Super-Homem fazer esse acerto de contas, vamos dizer assim. E logo depois que ele trabalha isso e diminui essa carga emocional, eu dou a âncora para ele dizendo que, olha, a partir de hoje você vai ter um escudo protetor e toda vez que você passar por esses amigos da escola que faziam isso com você, você vai imaginar que você está com esse escudo que te protege e que tudo que eles falam ou provocações, isso vai bater no escudo e vai voltar para eles. Isso não vai mais te afetar. Então, a criança, a gente chama de escudo protetor, e aí ela, a partir daquele dia, ela vai fazer essa imagem de que ela tem algo que está protegendo ela. Ana, sobre a desordem emocional com relação às doenças psicossomáticas, que é um negócio muito sério também, não é? Sim. Você também já deve ter tratado através da hipnose. Muito. Muitos casos de doenças psicossomáticas chegam no meu consultório, né? As doenças psicossomáticas quer dizer o quê, né? Psique é a mente, o soma é o corpo, né? Então, é a mente e o corpo. Então, tudo aquilo que a mente ela não está dando conta de processar. Então, uma pessoa, por exemplo, que passou num ano, ela passou por 2 lutos e uma internação, por exemplo, de um filho na UTI. Então, ela teve esses 3 eventos emocionalmente estressantes, traumáticos na vida dela. Isso talvez a mente dela não tenha dado conta de tudo isso. E aí o corpo começa a somatizar isso, ou seja, ela apresenta no corpo, como palco de expressão o corpo, as doenças. E essas doenças podem ser as doenças de pele, doenças respiratórias. As doenças de pele, a gente vê as doenças como vitiligo, como a psoríase, alergias de contato, respiração também, tem a questão da rinite, tem a bronquite asmática. A gastrite também. Gastrite, isso. E alergias alimentares? As alergias alimentares não seriam isso, mas aquelas alergias que você não... Toda doença, as doenças psicossomáticas são aquelas que quando você procura uma causa orgânica, você não encontra. Então a pessoa vai ao médico, faz todos os exames e não tem nada que defina o porquê daquela escamação da pele. Então isso prova que não é nada orgânico, e sim mental. Por isso que quando a hipnose ela trabalha entendendo o que pode estar causando aquele fator estressante para ela estar trazendo aquilo no corpo e trabalha o fator estressante, imediatamente o corpo já reage eliminando aquilo do corpo. Então, pacientes, por exemplo, que eu trabalhei com psoríase, pessoas que sofreram, muitas pessoas que têm psoríase são pessoas que tiveram uma infância muito difícil, são pessoas que, por exemplo, tiveram muito maus tratos na infância. Então, são pessoas que sofreram demais. E aí, quando você trabalha isso, as mágoas, ressentimento, tristeza, porque são pessoas que têm guardado muito isso dentro delas, por conta da difícil parte da infância que ela teve. E quando você trabalha tudo isso, ressignifica tudo isso, você percebe que
é como se você tirasse com a mão aquela descamação da pele que ela estava, porque você melhorou, você tirou o que estava causando aquele sofrimento nela, porque era uma ferida aberta ainda. Exatamente. Dentro desse rol de doenças psicossomáticas, a infertilidade sexual e a impotência sexual, ela pode ser agregada a isso? Algumas sim. Algumas impotências onde não há nada orgânico, onde o paciente, eu já atendi casos de impotência, onde o meu paciente já havia passado em urologista, já tinha feito todos os exames, ele é um paciente novo, então não há nada que justificasse a parte da impotência. E tem 2 filhos, então ele consegue, ele não tem nada também em relação à fertilidade, ele teve 2 filhos, só que quando eu fui buscar as questões, né, e as primeiras experiências dele, por exemplo, na parte sexual, eu entendi junto com ele algumas questões de retraimento, de dificuldade de falar sobre isso, então repressão dos pais como algo errado, sujo, feio, né? Então é como se ele não se permitisse sentir, como se aquilo fosse errado. Então daí as pessoas me perguntam, mas como que ele teve filho, então, se ele é impotente? Aí ele faz uso de remédio, né? O remédio hoje para ele é uma muleta. Ele acredita que só com o remédio, né? Ele fez uma programação mental dentro da cabeça dele que só usando o remédio ele consegue ter relação com a esposa. Se ele não usar o remédio, ele não consegue ter. Então, o meu trabalho foi exatamente nisso. Foi desprogramar como uma máquina mesmo. Você desprograma e coloca um outro programa para rodar ali, de forma que ele se sinta potente, que ele seja capaz, trabalha a autoconfiança, trabalha a segurança, porque é uma pessoa muito insegura também. Isso é através da hipnose. Sim, técnicas de hipnose junto com programação neurolinguística. Ana, nós falamos no início sobre que a hipnoterapia é um método, um tratamento rápido, seguro e eficaz. Por exemplo, dentro desses casos, alguns desses casos que nós conversamos, a pessoa, se ela procura um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra e a hipnoterapia, o retorno da hipnoterapia, ele é mais imediato? Ele é mais imediato que todos os outros. É lógico que tem casos, né, como os hábitos, né, droga, álcool, fumo. Nesses casos, você vai precisar de um trabalho em equipe, você vai precisar de um psiquiatra entrando com a medicação, né, mas entre terapia, a terapia que mais tem resultado rápido é a hipnoterapia. Depois dela vem a terapia cognitivo-comportamental, que também trabalha com comportamento, com reprogramações de hábitos, tá? Mas em primeiro lugar, vem a hipnoterapia. Quem te procura mais, homem ou mulher? Mulher. As mulheres me procuram mais. Acho que ainda por conta até de um certo, ainda um pouco do machismo, do homem achar que não precisa, que é coisa, que é frescura, que é bobagem, que não precisa, que ele dá conta. Então tem ainda um pouco dessa questão machista ainda, ou de falar que eu vou para lá porque não sou louco, eu não preciso disso. Então é um pouco, você vê, de desinformação aliado à questão machista um pouco de alguns casos também. E a resistência de algumas pessoas em serem hipnotizadas existe? Olha, isso, quando eu conversei sobre a conversa prévia, né, que eu faço antes
de fazer a hipnoterapia, eu já vou alinhando essas questões de expectativa do paciente. Então, o que ele está esperando com a hipnoterapia? Porque já teve, por exemplo, caso de pacientes que sentaram na minha cadeira e falaram: eu quero ver se você é capaz de me hipnotizar. Então, ali não, eu explico que ali não é uma guerra de mente. Eu não estou ali para provar nada para ele e nem estou ali para ser desafiada a fazer nada. Ali eu estou para ajudar. Quando você me perguntou sobre a diferença de hipnose de palco e a hipnoterapia, essa é a grande diferença de uma para outra, né? A hipnoterapia é diferente da hipnose de palco porque a hipnoterapia ela tem um fundamento em ajudar, em ser terapêutico. Então eu estou ali para ajudar em algo que o paciente está sofrendo. Eu não estou ali para fazer um tipo de brincadeira ou algum tipo de desafio. Então, isso eu deixo muito claro e até eu falo, então você está no lugar errado, porque eu não estou aqui, a minha função não é essa. E também a minha função não é a hipnose de entretenimento de palco. Exatamente. Né? Lá eu não vou fazer ninguém passar por algum tipo de constrangimento, ninguém vai estar lá falando alguma coisa que não queira ou fazendo algo que não queira. Então, eu explico muito bem isso para poder o paciente já saber, quando ele senta ali para iniciar o tratamento, o que é esperado por ele e o que é esperado por mim também como terapeuta dele. Ana, nós conversamos em off sobre uma autodefesa que existe no subconsciente de uma pessoa, a ponto de se o hipnotizador chegar e falar: escuta, me passa o número da sua senha bancária. Entendeu? E na hora ele desperta? Isso. Porque apesar do paciente estar em transe, existe o que a gente chama de um processo de autodefesa dele. Ou seja, tudo que vá contra os valores dele, ele vai, no primeiro momento, ele vai despertar, porque ele pode fazer isso. Ele está me escutando, ele está consciente até certo ponto para poder me escutar e saber exatamente aquilo que eu estou sugestionando a ele. Então, se algo vem que não venha de encontro com as questões de valores, do que é correto para ele, imediatamente ele pode abrir os olhos e despertar do transe em qualquer momento. Então, isso é muito tranquilo, porque o paciente não perde o controle de forma nenhuma, de momento nenhum da terapia dele. Por ser hipnoterapia, eu preciso do retorno dele o tempo inteiro. Ele se comunica comigo, ele fala, às vezes eu posso trabalhar com algum tipo de movimento, então o levantar do dedo dele, mas o tempo inteiro ele está interagindo comigo. Ana, para encerrar, existe algum caso, aquele caso que você realmente não esquece, que foi assim um retorno genial, fantástico? Ai, já tem de tantos. Como se fosse aquele gol de placa de um atacante, por exemplo. Tem tanta coisa, mas assim, teve um caso que eu acho que é mais assim, tem casos que são muito emocionantes, porque você vê uma pessoa chegar completamente fechada, dizendo que o mundo dela é cinza, ela não tem mais vontade de viver. Atendo muitos casos em que a pessoa já tentou a própria vida e como eu sempre falo, o meu propósito de vida é trazer mudanças na vida das pessoas, né? O meu propósito é mudar a vida das pessoas para melhor, claro. Então, quando eu recebo esse cliente que vê um mundo tão cinza e sai dali uma pessoa feliz, de bem com a vida, fazendo planos,
e me agradecendo. Então, isso para mim não tem nada que pague, assim. São casos de luto, às vezes, que eu atendo, onde a pessoa chega muito triste, anos de luto, né? Por um pai, por um filho, por uma mãe. E quando você faz aquele processo, que eu acho linda a técnica que eu uso para trabalhar o luto, e você traz para ela um novo significado da morte dessa mãe, desse pai, desse filho, e ela consegue ressignificar aquilo de uma forma boa e positiva para a vida dela, e aquilo traz um novo despertar para o mundo para ela. Isso, para mim, eu acho que é o que mais me emociona e o que mais me deixa contente de ver de transformação dos meus pacientes. Bom. Ana Luísa, eu gostaria que agora você deixasse para quem nos ouve, para quem nos assiste, uma mensagem sobre o seu trabalho, entendeu? Para todos que estão nos vendo. Tá. Então, o que é importante, né? Eu acho importante dizer que a hipnoterapia, ela não é mágica. Muitas vezes as pessoas sentam lá e falam, em uma sessão vou conseguir fazer isso, em duas. Então, a hipnoterapia, primeiro, que ela não é mágica. E segunda coisa, né? Ela é um processo, claro. Ela não é mágica, ela é um processo. E a outra coisa que eu acho muito importante lembrar aos meus pacientes é sobre a autorresponsabilidade quando você está num processo de terapia. Eu tenho as técnicas, mas ele precisa estar junto comigo. Ele precisa estar entregue ao processo 101%. Então, além de não ser nenhum passe de mágica, eu preciso do envolvimento e da autorresponsabilidade dele se colocar e se abrir para o processo, estar inteiro no processo junto comigo. Isso é o sucesso da minha terapia. É a minha empatia, é as minhas técnicas, é a minha paixão pelo que eu faço, mas junto com isso vem os outros 50% ou mais do meu cliente em sintonia comigo o tempo inteiro, para poder, nós dois juntos, conseguirmos ter um resultado satisfatório. Muito bom. Ana Luísa, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e brevemente voltaremos a falar sobre outras técnicas, sobre outros assuntos, sobre outras doenças ligadas à hipnoterapia. Conversamos com Ana Luísa Toledo de Paula, hipnoterapeuta, esta técnica fantástica que vocês poderão... Gostaria que você deixasse, por favor, o seu endereço de contato. Tá. O meu celular é 12 997 07 4130. Hoje o meu consultório está ali na Avenida Itália, né, no The One, na sala 1602. A você um forte abraço, os nossos agradecimentos pela sua sintonia, pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.